Estamos aqui em mais um podcast na Boca do Povo. E eu sou o Cadu. Estou aqui do meu lado com o... Ô, bonitão, charmosão, lindão, brincadeira! E mentiroso. Nabuco Neto, sejam bem-vindos, porque hoje a convidada é mais que especial. Senhoras e senhores, com vocês, ela, Gislaine Caniza. E o que você... Olá! Olá, Gislaine. Pergunta o que ela faz. Conta pra gente aí qual é a sua especialidade para que todo mundo possa entender com quem nós estamos falando. Você hoje, veio por na favor. vida pra quê? Eu amo, sou uma psique. Psique é que significa alma. Sou uma psicóloga Que legal. e que trabalho aí, né, também nas questões sociais, que ampliamos para a vida do dia a dia. Você acha que mais do que nunca é bem-vindo um papo desse no momento que estamos vivendo? Ou num ressurgimento que daqui para frente vamos viver? O que você acha? Bem, a saúde mental é em alta sempre. Ah, tá. Agora que nós estamos aí, né, num aprisionamento com liberdade, isso se torna mais difícil, porque a alegria se faz necessária para que você tenha energia, para que não entre no processo melancólico ou depressivo. Então, é muito bem-vindo. Entendi. Que show. E assim, você, né, nós falamos um pouco aí do profissional, tecnicamente, né, abordando isso. E a Gislaine, se me der assim, a oportunidade, né, e a liberdade, claro que somos amigos, de chamar de Gi, né, porque ainda a gente vai falar um pouquinho dessa aproximação. E a Gi, como é que tá? Bom, a Gi é lúdica. Que legal, Eu adoro eu- ouvir A isso. Gi é lúdica, adoro cantar, né? E poderíamos dizer que cantar é algo que faz bem. Somos amigos do peito. E por que amigos essa pra música? valer. Lembrou- Porque essa veio- música na sua cabeça remete todo o processo dos netos da vida, do início de tudo. E essa leveza de brincar, de estar junto, para mim é fundamental. Podemos levar nossa vida do ponto de vista científico, sério, do lar, no dia a dia, em qual for o lugar que eu ocupe, que eu pertenço, mas o lúdico é a criança em mim. Então, brincar, cantar, fazer roda, sorrir, é agir. E você acha que tem pessoas que podem te condenar? Não tem nada a ver, não é isso daí. Tá muito difícil ganhar dinheiro, trabalhar, oportunidades. Mesmo acontecendo tudo isso, esse seu pensamento, você acha que é bacana ser copiado? Eu não diria copiado, né? A cópia, para mim, é uma coisa bem difícil, porque cada um vai ter o seu jeito. Então vamos embora. Vamos embora que o podcast já deu. Valeu, pessoal! Cada um pode ter seu jeito. Eu posso cantar, o outro pode fazer um tricô. Essa pessoa pode descobrir Né? outra coisa, não Ela pode descobrir necessariamente outra isso. coisa. O importante é que caiba em cada um algo que lhe deixa com uma sensação de alegria. Isso, Entendi. que demais. A condição do dinheiro, evidentemente, né, ela é fundamental. Falamos hoje muito sobre a fome, o que mata. Mas, nesse momento, nós precisamos falar o que traz vida. Então, o que traz vida é você poder se conhecer um pouco e descobrir em você algo que te dê um bem-estar. Ou a costura, ou a jardinagem, ou olhar para alguém, ou rir, ou ver um programa, ou tomar uma água, Uma simples pescaria. uma simples pescaria. E é muito legal você tocar nesse ponto, mas as pessoas, às vezes, elas se prendem, né, em alguns paradigmas da mentalidade das outras pessoas e se privam de fazer as coisas que ela realmente gosta, né? Eu passei mesmo por isso, que nem, tipo, eu sou ilusionista, sou mágico, né? E quando eu queria fazer isso, desde criança, mas minha família não tinha ninguém nessa área, nenhum artista. Sim. Então eu falava, mas eles vão falar que eu sou vagabundo se eu for trabalhar com arte. E aí eu me privei disso por muito tempo. Sim, porque eu acho que nós ainda vivemos muito em função do que o outro pensa. Sim. Eu sou formada em psicologia há 37 anos no Brasil. Nossa, que E o Brasil tem 59 anos de reconhecimento da profissão.
Que legal. Então, quando eu me formei, ser psicóloga era uma loucura. Continua sendo. Por quê? Né? Porque nós tô- somos ali no borderline, né? Entre a loucura e a alegria. Que show isso. Então, assim, quando eu cheguei em Rio Preto para trabalhar, também era muito difícil, porque nós estamos vinculados ao julgamento, porque eu gosto muito, né? Nós somos o espaço entre o que eu quero para mim e o que o outro deseja de mim. E não dá para fugir disso. Você concorda com o pessoal da língua preta, os que vão falando mar da vida dos outros, que todo psicólogo ou psicóloga é fora da casinha? Depende do que é fora da casinha, né? Eu acho as pessoas que falam mal dos outros extremamente fora da casinha. Não, nem seria no tom pejorativo, Né, não. assim- Fala assim, cara, eu gosto muito, vamos supor, eu gosto muito desta pessoa, desse profissional, porque ele pensa ou pensa igual, mas ele é fora da casinha. Né, a justificativa para falar fora da casinha é a diferença, Sim, né? É ser diferente, né? sim. Você acha que isso pesa ou não pesa? Não, Hoje eu acho que não. hoje. Porque hoje a pandemia traz esse movimento de que, embora todos vivam a mesma situação, tem que ser diferente, tem que se reinventar, tem que estar em outros lugares. Então, hoje eu acho que o mágico é muito bem-vindo, porque eu preciso da magia. Eu preciso aquilo que nós falávamos, nossa, isso é uma alucinação? Não. Isso é algo que me dá um fôlego, nem que for momentâneo, para seguir em frente. Então, eu penso que a pandemia está ressignificando muitas situações. Entendi. É um ressignificar. Sim, e quando você fala de usar o lúdico, a mágica ou a música, aquilo serve para ilustrar qualquer coisa, às vezes, que você queira passar, entende? Uma Isso. informação. E aquilo seja uma forma mais fácil das pessoas assimilarem isso, essa informação, sem ser um texto passado, lido, ou um vídeo explicativo. Às vezes você entra com uma música, com uma peça de teatro, com uma mágica ou qualquer outra coisa dessa, e a informação acaba entrando de forma natural, né? Exatamente, né? Porque, assim, aquilo que é lúdico, nós precisamos muito nesse momento. Então, nós começamos a nos aproximar mais do que era muito diferente. O muito diferente, os meus olhos começam a contemplar de uma outra maneira. Ô, Gi, você acha que, assim, no tempo que nós estamos vivendo, há muita diferença daquela era nossa, de uma era intermediária, e dessa era, desse tempo que nós estamos vivendo, né? Desses jovens cristais, chamados assim cristais, muito rápido, você dá um tablet no telefone na mão de uma criança, ele desenvolve tudo. Há muitas diferenças no campo da psicologia para essas pessoas hoje. Então, assim, vamos supor, se você depende lá, defende uma tese que você tinha, uma ideia que você tem, não vai servir para todos, Sim. né? Então, você acha que é muito diferente da nossa passagem, do que estamos vivendo e que o futuro prepara? Nós precisamos falar da velocidade que o tempo está, né? Falamos que agora o momento é um momento líquido, onde eu vivo exatamente como esse momento que nós estamos vivendo. Então, as crianças, os jovens, mesmo os mais adultos, eles se perdem nisso porque nós não conseguimos esperar nada. Tudo é imediato, os acontecimentos. Então, no meu ponto de vista, este momento é um momento bom. Ele não é ruim. Ele é um momento bom, porque ele traz esse processo da reflexão, mesmo que tenha a tecnologia, né, tão fortemente distribuída entre nós. Mas, de alguma forma, você tem que ir para o seu lugar, para o seu canto. Então, não vejo como negativo. Sim, ontem mesmo, ontem eu estava fazendo uma palestra com uma empresa virtual. Sim. Eu apresentei uma palestra com mágica virtualmente com uma empresa. E aí a gente estava conversando nesse bate-papo com a galera deles lá, que como seria difícil a gente estar passando por essa pandemia, por tudo isso, se a gente não tivesse essa tecnologia beneficiando a gente dessa Sim. forma. Então, eu acho que é saber aproveitar, né? Ela de uma maneira que seja sadia, acho, né?
É o reinventar. Com certeza. Quem reinventa vive melhor, mesmo se a economia fica extremamente estrangulada. Entendi. Né? Então, o reinventar, ele é algo muito importante. É que nós ainda vivemos, eu costumo falar, né? Eu tenho a sensação que vivemos lá ainda no século XVIII. Nós estamos completamente engessados. Sério? Então, ser feliz, cantar, fazer mágica, brincar, as pessoas levam um grande susto quando se vê participante disso. Porque esse engessamento continua igual. Porque para você sorrir, para você estar junto, você tem que se permitir. E quando a pessoa não se permite, ela continua lá atrás. É chegado o momento de... Eu ia te fazer essa pergunta, né? Que tipo de perfil, né? Quais são as pessoas que mais te procuram? Uma dessas que não se permite a nada disso? Para chegar ao consultório, se falar de clínica, Tá. para falar de consultório, quem busca são as pessoas que estão mais disponíveis à mudança. Porque para você trabalhar o que nós falamos na psicologia e que na mágica é formidável, são as nossas sombras. É aquilo que está em mim, mas que eu sei que está, mas está muito escondido. Então, a psicoterapia é a busca do autoconhecimento, que eu só vou ao terapeuta quando eu estou relativamente bem, senão eu não dou conta de ir. Então, vai quebrando o paradigma que quem chega é quem está muito mal. Então, hoje, qual é a procura maior? Que é o que nós estamos vivendo, né? É a síndrome do pânico, que é aquilo que me para, aquilo que não me deixa ir. É mesmo um processo melancólico do estar só. E todas as doenças que vão sendo, né, vinculadas como psoríase da pele, todo o movimento de momento. Então, o que vem, o que é momentâneo. Estamos trabalhando a nível da urgência. Contemplamos a dor agora, não as dores que foram. Entendi. Sim. É muito louco isso, né, cara? Eu estava comentando com o Cadu, eu nunca tive a oportunidade de fazer terapia. Eu não sei como que é uma sessão de terapia, o que rola numa sessão. Claro que a gente tem uma ideia, né? Mas você já fez, né, Cadu? Eu já fiz 2 vezes já terapia. E eu tenho um certo problema. Eu sou um fujão da terapia. Não. É um problema? Não, Tem um monte. sério É problema. meu amigo e eu sei um monte de problema. É um sério problema em relação a isso. Eu sou um cara fujão da terapia. Eu já... E olha que eu peguei 2 psicólogas que foram muito boas, muito legais, mas eu acabei abandonando todas as vezes. Vou explicar por quê. Porque é um processo que você vai se aprofundando em coisas que você nem imaginava que você tinha. E aí, esses processos, eu ia lá para ficar melhor, mas tinha vez que eu saía derrubado da terapia. Eu saía pior, eu fui legal e saí chorando, eu saí mal pra cacilda. Explique isso, doutora. E aí, aquilo, eu começava a me sabotar. Tinha dia que eu tava bom, se eu tivesse legal, eu não ia, eu sabotava. Eu falava para minha terapeuta, hoje eu não vou poder, que eu tenho um compromisso e tal. Inventava Exatamente. saídas. E eu me sabotava porque eu tinha medo de ir lá e ela tocar em alguma coisa, que ia buscar alguma coisa lá no meu passado, que estava lá no meu subconsciente, ia me deixar mal. E isso me deixou fora. Mas eu sei extremamente que o processo em si é incrível. Sim. Nós falamos, né? A psicóloga é ótimo, não é ótima, mas assim, o que trabalha realmente, o psicólogo é sua escuta. É um processo de projeção do que é seu. Não é nada do profissional. Então, se é sua escuta, é como você está dentro de você. E é muito natural esse escapismo, né? Vou embora, vou falar que eu não estou bem. Mais Ou fácil? então, Mais fácil? eu nem digo bater que é de mais frente. fácil, porque para a pessoa falar também que inventar alguma coisa porque não vai é difícil. Então, o terapeuta ele tem que colocar assim, venha mesmo quando você não tiver nada para falar. Sim, que legal. Essa sessão será incrível, porque se você não tem nada preparado, você está sendo você. Eu não vou fazer almoço porque eu não tenho fome. Faça, porque mesmo não tendo fome, você vai dar a oportunidade de descobrir outros alimentos não comuns. Legal.
Eu não preciso querer algo para estar, mas eu preciso me motivar a estar. Sim. Então, isso é fundamental. Mas e se der certo e não der certo? Não se preocupe com o resultado, se preocupe com o caminho. Aproveite agora. Que legal. Nossa, você falou algo maravilhoso. Eu ouvi que, assim, muitas vezes o resultado não é tão importante como o processo, né? Eu dei já muita aula de teatro, inclusive para criança, e eu sempre falava, no dia da apresentação, pode dar dor de barriga, o pai pode atrasar, a roupa não pode ficar legal, se baseia tudo no único ponto, no único momento. Só que o processo que a gente teve ali com aquela criança, ou com aquela pessoa que quer aprender, inclusive, teatro, é valioso demais, né? E tem essa discussão, olha, eu quero muito aquele carro, aí tem o carro, parece que perdeu o valor. Sim. Que eu consegui, eu cheguei, e agora, o que vai ter mais, né? Então, às vezes, a questão do processo, no meu ver, é muito mais interessante, né? É muito mais, acho que, valioso do que o resultado que pode Sempre, ser bom ou né? não. Eu até vou passar aqui um exemplo. Nós temos durante o ano Natal, aniversários e etc. Há um ano não, né? Oi? Há um ano não tivemos isso, Natal, aniversário. Então, não é Natal. verdade, tivemos. Sim? Tivemos. De um jeitinho mais caseiro? Isso, ao jeito que era possível. Eu até conheci um Papai Noel que fez através de vídeo, Sim. né, a entrega, e que as crianças ficaram maravilhadas. Entendi. Né? O Papai Noel montou, é o recriar. Não é verdadeiro que nós não estamos tendo aniversário, Natal, Páscoa, tudo está acontecendo. Agora, o que faz a diferença é como eu encaro isso, né? Isso pode entrar em mim como uma forma de negação, não pode ser como era antes, então eu não faço nada, ou eu posso pegar o que é possível e reconstruir. Porque o que ocorre? Nós temos uma grande possibilidade ainda do eu como pessoa, mas do eu criança que existe em mim. Sim. Né? Se eu posso me permitir brincar, pular a amarelinha, mesmo que seja na sala da minha casa, eu estou fazendo algo legal. Sim. Agora você entrou num ponto que é uma das coisas que eu pesquiso muito e eu vou te fazer uma pergunta aqui. Brincar de amarelinha? Eu estudo isso profundamente. Eu ainda não achei o resultado final, mas tudo bem. Vai. Você está falando do lado criança, do lado criativo, imaginário, né? Sim. As crianças são as pessoas mais criativas, isso é indiscutível. Eles são totalmente criativos no processo. Você acha que quando você chega na escola, na sua criação, isso é uma forma de acabar com a sua criatividade de alguma forma? A escola te molda, a sua família te molda a não ser criativo porque os padrões da vida é assim? Bom, é difícil, né? Porque, assim, a educação, ela te molda. Tanto que hoje nós falamos da inteligência a nível da adaptação, né? O que vale hoje não é ter tanta inteligência, é o como você se adapta às situações. Sim. Falar em se adaptar é já tirar de você a espontaneidade. Sim. Porque você vai ter que se adaptar. Então, o que é seu, originalmente seu, vai ter que fazer um molde para entrar no que esperam de você. Só que isso, mas você por pode outro lado... se adaptar do seu jeito, né? Então, mas aí fica assim, será que a escola dá conta de ser como eu sou? Será que, enquanto professor de português, se você já gostava de fazer alguma coisa mágica, daria conta de trazer para a aula nessa brincadeira? Porque o que nós somos, infelizmente, nós temos que ser adaptáveis àquilo que o grupo espera de nós. E quando nós encontramos professores que conseguem aproveitar isso numa dinâmica de aula que não fica tão preso a isso é possível a criança desenvolver a criatividade. Senão, ela será engessada, ela será rebelde, ela será que não se comunica adequadamente. Parece que é fora do padrão que eles ensinaram e é fora do padrão. Que a natureza é o que você dela. chama da casinha, né? Sim. Você chamou da casinha, o que é essa casinha? Então, assim, hoje a psicologia, ela está sendo, que eu acho formidável, ela está sendo convidada a entrar nas escolas.
Então, ver um psicólogo é mesmo esse sinal da loucura, porque é a possibilidade de você refazer, Sim, que demais. né? Você reorganizar essa sala de aula. Por que sentar individual e não a dois? Ah, porque conversa. E por que não conversar não é bom? Sim, olha que interessante. É né? muito louco. Eu te fiz essa pergunta porque eu estava vendo uns vídeos do Murilo Gun e ele estava falando exatamente sobre isso, né? Ele fala que Esse é fora da casinha, ele mas é total- fantástico. ele é Ah. Murilo incrível. Gun Se você não conhece, comece a pesquisar que ele é um cara que tem umas ideias muito loucas. Tipo NASA É, mesmo, sabe? exatamente, Ele é da é. NASA. Da NASA. E ele fala exatamente isso numa das palestras deles no TED, que a gente nasceu fora da casinha, foi colocado... Não, nasceu fora da caixa, foi colocado dentro da caixa e agora a gente tem que sair da caixa de novo. Sim. Então, é um processo que às vezes, ele te molda de uma maneira que você poderia ser diferente, né? É, porque assim, eu tive a oportunidade, eu fui estudar em São Paulo com 17 anos, lá em 1979, meu Deus, né? Bastante coisa. Mas, enfim, cheguei numa universidade que nós fomos apresentados fazendo curso de psicologia, e quando a gente entra lá para fazer estágio na clínica, nós fomos fazer ao contrário, nós fomos fazer estágio na favela. Não eram as pessoas mais carentes que vinham ao consultório, era nós que descíamos até elas. E foi formidável, né? Porque como aprendemos, é exatamente uma universidade que fazia a relação contrária. Ela era uma reação doada de alguém que possuía algo e levava. Porque nós estamos muito acomodados e muito bem acomodados e não saímos desse lugar. Então, quando alguém chega e faz um movimento contrário, é um grande susto. Porque, pessoal, é bom lamentar, né? Fala sério, coitado de mim. Sim. Não Se é muito vitimar. mais. É, Olha como eu sou é coitado. fácil, né? Não tem site pra nada. Sem Conheço essas sorte, frases. vivo assim acabado. Então, é muito mais fácil do que você ir e fazer algo. Porque é assim, ilusório achar que vai fazer algo para alguém. Nós somos egocêntricos. Primeiro fazemos para nós, dá licença. E a hora Mesmo eu que não se aceita isso. Não, não faço pra mim, não. Ah, eu amo caridade, eu amo... Ah, nada disso. Primeiro eu faço para mim. E é necessário que eu faça, né? É formidável admitir que se eu não me amar, não dou conta de realizar nada. Todos vocês que estão nos ouvindo, né? Se ame, não é nada egoísta. É formidável. Porque é a partir disso que eu posso doar para o meu filho, para aquela pessoa que convive comigo, para a minha mãe, para o meu grupo, por onde eu passo. Resumindo, se você estiver bem com você, alma, corpo, coração, você tem para dividir com alguém, né? Agora, se você não tem nada disso, né? Então, é o que eu vejo, né? Inclusive, autoaceitação, Isso. que tem muita complicação. Ah, eu tô fora de forma. Tipo assim, eu e meu diretor aqui tá fora de forma, a gente meio que pega nisso daí. A gente tava brincando esses dias. Eu já falei muito sobre isso aqui. Né? E me parece que aquela história, né, do tal do Facebook, a gente tira foto rindo, viajando, foi 10 anos atrás, né? Sim. Aí as outras pessoas que não têm tanta oportunidade ou ainda não estão muito mal, vê aquilo e, o meu cabelo eu não gosto, eu tô fora do peso, eu tenho espinha, e é algo assim que pega muito, inclusive, né, na nossa área. Eu na área do entretenimento, o Cadu no ilusionismo. Então, a autoaceitação hoje está complicada demais. Ou mesmo a psicóloga, né? No seu papel de psicólogo. Nós temos um papel que nós também temos que ter um formato. Ah, é? Sim. Que Diga, legal, diga, 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 exatamente. diga, 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 Fiquei Nós temos curioso que ter agora. um formato. Se você vai lá e vai encontrar o profissional que fala gritado, que não tem um tom para falar, que você não dá conta de acolher, você pode ser um profissional super especializado, mas você não consegue trabalhar. Então, parece uma brincadeira falar que a gente precisa estar aí dentro de um padrão. Não é brincadeira, é sério, pessoal. Temos que trabalhar melhor com a nossa compulsão alimentar, com a nossa compulsão à repetição de situações,
Porque tudo tem um formato, e isso é real. Ao médico, ao engenheiro, ao que for. Então, é importante quando você olha para você, você tem que pertencer àquilo que você faz parte. É o pertencimento. Então, essa condição pessoal de como eu transito nas minhas relações, elas são necessárias e importantes. Que legal. Entendi. Gislaine, eu não sei se eu toco nesse assunto, porque eu sou uma pessoa que gostaria de ter feito várias faculdades para que eu possa ter argumentos, para que eu possa ter outro tipo de pensamento, até de narrativa, mas essas pessoas que hoje, vamos supor, não se assumem, né, sobre gênero, Sim. tá? Eles sofrem muito, né? Essas Sim. pessoas sofrem muito, né? E você acha que hoje é um tempo melhor para que isso venha à tona? Porque nós tivemos um passado aí onde que a cultura do momento não queria de jeito nenhum. Então as pessoas eram muito mais infelizes, né? Triste Sim. mesmo, né? E você acha que hoje em dia é muito mais fácil abrir, porque acho que tem tudo, né, a se conhecer, é a minha natureza, né? Eles quiseram aí me moldar, dar o padrão, mas a pessoa ela sofre muito com isso daí. Sim. Né? Você acha que agora é um momento interessante para pelo menos debater, trocar ideia? Talvez o pai ou a mãe ou quem é da família vai entender melhor isso ou não? É delicado. Não, é todo tema, né, que foge daquilo que é padrão social, é delicado em qualquer tempo. O que faz ser diferente é o quanto a própria pessoa possa se fortalecer para falar sobre isso. Porque é que sozinho eu sou uma coisa, em grupo eu sou outra. Entendi. Isso é verdade, né? Né? Eu, quando estou sozinha, eu tenho uma persona. Quando eu estou em grupo, eu sou capaz de muitas outras coisas. Porque nós somos bandos. E os bandos são fortes. Então, os movimentos, eles são bem-vindos sempre. São necessários em qualquer tempo que nós possamos ter um movimento. Agora, quando tem alguém que pode falar sobre isso com propriedade, o que é gênero? O que é eu nascer mulher e ter opção de amor por outro alguém? Ou homem ou mulher? Isso é opção. É que nós temos uma falha que eu considero muito grande, que é a falha de comunicação. Nós não conseguimos ouvir o outro até o final, ele concluir ótimo, a ideia. Então, é uma condição humana. Ninguém ouve ninguém até o final. Eu ouço e, quando eu ouço, eu ainda faço lá na minha cabeça um movimento de ouvir só o que eu quero. Então, toda a questão de gênero, a questão do preto, do branco, da criança que tem uma deficiência, das síndromes específicas de crianças quando vão à escola, tudo que é aquilo que foge do que é padrão, é um momento de falar sobre isso? É um momento sempre. Como a sociedade vai reagir? Não sabemos. Mas quanto mais eu falo, mais isso pode se ampliar. Existe certo ou errado? Não. Todos podem falar como sente. Então, a psicologia inova porque sentimento não é certo ou errado, porque ele é seu. Ele é único, ele faz parte da sua existência. Como o outro recebe, já passa a ser uma condição do outro. Porque a culpa, que eu vou entrar até na questão, a culpa ela só existe quando eu pego o que é do outro para mim. Se o outro não aceita a minha opção de amor, deixa de ser um problema meu. Seja o outro mãe, pai, filhos, irmãos, amigos, o que for. Então, eu me isento da culpa. Eu ouvi uma ideia muito interessante que fala assim, olha, a pessoa vira para você e fala assim, você não presta, você é uma vagabunda, vagabundo. Se a pessoa, ela só se ofende se ela não se conhece. Sim. Né? O quê? Você está falando que eu sou vagabundo? Pode xingar, você é... Né? Eu faço teatro há muitos anos, eu vivo da arte há muitos anos, né? Eu sou heterossexual assumido.
Pronto. Sim. Mas, nossa, os amigos... Cala a boca. Os amigos que enchendo a paciência. Eu adoro, sabe que eu adoro imitar no teatro, Tá. fazer as minhas piadas? Eu gosto de falar, né? Tenho muitos amigos que são gays, né? Sim. E eu acho muito legal essa parte, né? É valorosa essa parte, né? De fazer bichinha e não sei o quê. Hoje é um pouco meio que perigoso isso, né? Talvez não seja politicamente correto ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Mas eu sou muito à vontade com isso daí. E tem um valor muito maior que é assim, na questão de... eu não sei se eu posso falar isso. Eu tô meio preso com ele. Tô meio preso Tá com isso. achando que você tá inibido porque eu sou uma psicóloga. Não, você não tem ideia. Essa noite eu dormi assim, o que eu vou... Olha, e O você... que eu possa pensar sobre isso. Exato. E particularmente, como você é minha amiga, primeiramente minha amiga, Sim. você foi, inclusive, fugindo um pouco do assunto, você falou. É uma estratégia. Exatamente, Você eu tô foi percebendo, professora não vou da minha esquecer. primeira mulher, né? Que foi a Karina, lembra? Sim, lembro. Que é uma pessoa fantástica, E a maravilhosa. Karina segue aí, né, uma Ela linha... tem, exato. toda, vamos colocar, astrológica, né? Isso. Ela cria um universo da psicologia também, a nível dos astros, de como a energia se propaga. Sério? Que, Que aliás, legal. é uma profissional. Se ela nos ouvir, um abraço, Karina, excelente aluna. 2 abraços. Excelente ex-mulher. Né? Excelente Bacana. aluna. Eu, assim, dando aula de psicologia de educação, já muito contemporânea, né? Dando aula com Pink Floyd, enrolando. Que show! Lá mostrando que todos os humanos eram colocados dentro daquela máquina de moer carne, saíam todos iguais, né? Marchando igualmente, isso era o que necessitávamos. Perfeito. Então, aí a Karina se forma e já vem com esse movimento, que é bem-vindo. Em Rio Preto, ele é muito aceito, inclusive, que é esse movimento do olhar amplo, né, da magnitude do campo energético. Que demais isso. Vou começar a Então, acompanhar isso. Você hein? viu o perigo de acompanhar essa mulher? É, Conversar com ela? exatamente. Mas eu fugi. A estratégia deu certo. Exatamente. Você não falou. Sabe por quê? Depois vai Ele estar, foge gente. porque, assim, ele Não, pensava em algo ele profundo vai falar e ele veio que para a não tem- superfície. É. Porque falar disso é superfície, né, pessoal? Tá fazendo Falar terapia, disso é comigo. superfície. Sim. É algo que me deixa confortável. Confortável. Por isso que você se boicotava de algumas sessões. Sim, exatamente, porque eu sabia que eu ia me sair mal dali. Eu lembro de uma sessão que eu estava batendo um papo com a minha terapeuta, e aí ela estava num papo comigo e tal, e ela começou a perguntar da minha infância. Aí eu falei que meu pai e minha mãe se separou e tal. Ela falou: pra você, como é que foi isso? Eu falei: vixe, foi de boa, tranquilo. E ela começou a pedir para eu contar um pouquinho mais sobre aquilo. Dali a pouquinho eu tava desmanchando de chorar. Ó, ansiedade, ó. Ansiedade. Dali a pouquinho eu tava desmanchando de chorar. Aí depois... Mas você tinha falado que de boa, legal. Não, eu tinha falado que era de boa. Aí eu tava desmanchando de chorar. Ela já Aí, tá, ó. aí ela chegou em mim e falou: você tem certeza que foi de boa para você? Assim, né? Nós ainda vivemos, como eu disse, num campo de existência comum. Nascemos naturalmente de um homem e uma mulher, né? Hoje falamos de inseminações, de várias outras formas do ser humano existir, mas ainda vamos sempre para aquilo que nós consideramos que é tradicional. E isso leva mesmo, né? É de boa que os pais separem. Às vezes, e muitas pessoas nem sabem, né? Quem é esse pai, aonde ele se encontra, ou de que maneira que essa mãe age, ou de que forma eu existo. E essas coisas, elas não são simplistas. E eu quero voltar até a questão da homossexualidade de forma geral, generalizada. Porque daria para a gente falar sobre isso. O próprio Nabucco colocou, né? Quando eu brinco assim, eu brinco assado, você está brincando com coisa séria. Sim. Né? Que é assim, da condição do outro no seu próprio ser. Só que nós não estamos atentos o tempo todo como é isso para o outro. Que é empatia, né? Quem não ouve falar em empatia? Sim. Vamos lá? Exatamente. É que a gente tem a gente até conversou já, acho que essa semana a gente estava num papo sobre isso, que tipo, a mulher fica
se você, a mulher, ela tem aquela de chamar a outra de gata, amiga, tal. Anda de mão dada, Isso, Dá beijinho no exatamente. rosto. aham, dá aham. até selinho. Sim, sim. E tá Isso. ok. E tá ok. Aí o homem, o cara que é colega dele, você é o viado, seu filho da puta. Essas palavras são as pessoas que o cara gosta de verdade, que ele gosta, é a forma com que o homem se trata. Só que aí a gente entende que tem uma outra pessoa do lado que pode não aceitar aquilo nela pode tocar de uma outra forma. Exatamente. Só que ele faz sem maldade, porque, tipo, a brincadeira, que nem ele falou, eu sou hétero assumido, você viu que eu brinquei? É porque é verdade, ele Então, não E sabe. é super ainda confortável mesmo. isso, né? Não vou querer brigar com ele. Eu me E- conheço. sim. É aquela história, eu me Aham. conheço, né? É, Então não vai. ele não vai assumir aqui, isso a gente já sabe. Mas sim. Gente, porque é assim, né? Eu preciso falar, né, que sou hétero, mas poderia só ser. Uhum, Que a gente vai de novo na questão lá do Face, né, das fotos felizes. sim. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um formato. Você viu como precisamos ter um formato? Precisa ou é necessário? Não, eu não sei qual Pra é a sociedade. eu acho que é necessário para mim. Tá. Eu não vou nem para a sociedade. É necessário para que eu saiba. Porque quando eu sei disso, eu lido com a sociedade. Porque, olha, a gente sofre preconceito, pessoal, inclusive, assim, eu já fui várias vezes fechar, pedir patrocínio, tal. Não, tá aí o Nabuco, ele faz teatro, porque eu já dancei na minha vida, ele é bailarino, não sei o quê. Ixi, Aí vai entrar a comunicação. preconceito, Mas né? é a Ah. comunicação. O preconceito ele tem que ser quebrado, né? Eu tenho um movimento como profissional da área da psicologia. Mesmo quando eu dava aula para o jornalismo, por exemplo, psicologia social. Eu acho que isso foi uma passagem de aprendizado legal. para mim. Que show. Eu dava aula para o jornalismo. Aí ninguém, psicóloga nenhuma, conseguia dar aula para o jornalismo. Eles mal não queriam saber de psicólogo, coisa chata. Né? E quando eu comecei a dar aula, eu falei, oi aí, pessoal, tudo? Bonita, hein, professora? Ainda bem, que bom. Eu falava, bom, ok. Bonito, ok. E o que nós podemos fazer? Será que o jornalismo é mesmo a porta de entrada, ser bonito? E isso faz sentido? Eu comecei a trabalhar com a brincadeira que eles traziam. E colocar a teoria dentro daquilo. Que legal. Não do que eu gostaria de falar, mas daquilo que era necessário para eles. Aí eu me lembro que foi fantástico, porque esse rapaz tinha feito isso. Durante o intervalo, ele abaixava a calça e punha a bunda na janela. Com você na sala ou não? Na sala. Terminou a aula. Ele abaixava a calça e punha a bunda na janela. Eu falava, é bacana. Aí eu falava para ele, é uma Bacana. boa análise, pessoal. Olha, professora, né? Exatamente. Graça a fazer isso? Né? Eu falava, é uma Sério? boa coisa pessoal. Eu acho que para você isso deve ter um símbolo. Professor, é só isso? Eu falei, não sei. Aí cabe a ti. Né? Mas é sair do que eu quero do outro e começar a pegar o que o outro me diz como possibilidade de entendimento. A pandemia, ela pode ser rica quando eu posso estar mais próximo do outro e que eu quebro o que eu gostaria do outro e trago com o que o outro pode ser. E eu tenho até a liberdade de não ficar, caso eu queira. Porque a liberdade do pensamento, embora nós sabemos que a intuição é formidável, mas a liberdade de pensamento eu tenho. Que show. Entendi. E deixa eu te mudar um pouquinho de assunto, que me veio uma outra coisa na minha cabeça. Tô anestesiado, pode falar. Né? Exatamente. Enquanto ele vem, Eu volto. essa anestesia aí, eu vou entrar num assunto. Hipnoterapia. O que você enxerga sobre isso? A hipnose, né? Aham. A gente chama de hipnose, ela não é ainda registrada como científica. Aham. É algo que nós estamos em estudo. Mas nós temos aí já campos que estuda eu vou entrar nisso, mas é bastante delicado, o magnetismo, Certo. que seria o nosso corpo como um campo de energia condensada. Legal. Não posso falar nem isso com muita propriedade, porque é física. Entendi. Então, eu tenho pouco esclarecimento. Mas é empolgante só. Sim, Começo exatamente. isso É daí, só né? da gente entender. Né? Ouvir falar isso, eu Fale nunca mais, tinha ouvido falar fale sobre mais, isso. fale É um mais. campo bem interessante. E eu
também sou vista, né? Muita gente me conhece em Rio Preto, eu não sou vista muito como padronizada. Eu acho que mais amada do que odiada, porque eu trago a ideia da liberdade de expressão. Que legal. Mas as pessoas sentem a liberdade de expressão como uma grande ameaça. Deixar livre significa ameaça. Verdade. Eu quero que alguém me direcione. Então, esse campo de energia que nós somos, de energia condensada, ela, a nível da hipnose, ela é muito perigosa. Então, a ciência tem estudado sobre isso, sobre o magnetismo. Vocês sabem que não é por acaso que nós estamos aqui. Não sei, me explica melhor. Eu quero mais Né? sobre isso. Não é por acaso. Tô brincando, eu sei sim, mas... há todo um processo, né, Nabucco? Sim. De Minions, né? Minions. Minions, olá, Minions. Né? O Nabucco, numa certa condição, num piquenique de uma festa do meu neto, e eu vesti amarelo. Ele olha para mim e fala assim: a festa está patrocinada pela Minions. Eu falei: oi, como assim? E a Minions, eu não sabia que era eu, aí ele mostrou. Você que estava era toda eu de mesma, amarelo. que eu estava de amarelo. Você, Minions, vem aqui. Eu pensei na hora assim, acho que me choquei. Aí. Não vou mais pagá-lo, porque sou eu que contratei. Eu falei, oi, Minions. Aí eu fui lá, né, sem graça. Falei, olá, pessoal, olá. Ele falou, faça alguma coisa? Eu falei, olá. Quer dizer, é o não esperado. Que nós estamos aí nesse cheque o tempo todo. Que, aliás, foi formidável um piquenique daquele Foi. formato. E você viu a energia que se espalhou? Exato. É o mais importante. Foi a energia, porque, assim, nada mais somos do que campos energéticos. Olha aí. Que legal. Né? E os campos energéticos, quando eles fluem, eles são formidáveis. Sim, eu tenho que colocar que eu tenho um grupo familiar formidável, Exatamente. né? Que eles topam entrar na relação de amor facilmente. Posso falar uma coisinha, né? Sim. Ela recebeu uma visita do Papai Noel no apartamento dela. E ela comprou, como é que chama aqueles joguinhos para os seus filhos, que são Eu casados? comprei brinquedos infantis para os meus filhos. Quantos anos têm seus filhos? 37, 35. E o Papai Que Noel... demais. Você lembra só para que a gente possa lembrar um que foi? Lembro. Um filho que ama a espada recebeu uma espada que ele brincava na infância. Que demais, cara. As meninas isso. receberam os bambolês. Depois fala Mano. que não sabe o que é casinha. Exatamente. Né? Nossa, Foi muito isso bacana, É, foi muito isso é Foi demais. de uma emoção maravilhosa. E que eu achei formidável, porque assim, tudo que é espontâneo é lhe dar o direito de ser você. Quando você notar que você está sendo muito o que o outro deseja, fica desconfiado. Sim. Tá entendendo. Nossa. Né? Sim. Se você for se moldando muito para agradar o outro, desconfie que aí são a tais doenças psicossomáticas que vem. Aí vem aquele posicionamento que, assim, primeiro eu, mesmo se não falo para todo mundo que não, mas primeiro eu, depois você. E aí que mora o perigo? É. Estou analisando como um grande psicólogo. Qual o perigo? Qual o perigo? De que a conta vai vir lá na frente, tipo Então, assim? qual o perigo? É, Né? Exatamente, porque você vai se moldando, e dali a pouquinho você não é mais você e você não consegue mais lidar com isso, eu acho, né? Sim. Vai chegar um Porque, momento que você não vai mais nós- conseguir lidar. Nós somos, né? Cada um de nós é singular. Não existe os Nabucos. Existe o Nabuco artista. Ele pode estar inserido num núcleo familiar, mas ele é singular. Entendi. Então, eu não posso abrir mão do que é minha essência para ninguém. Que demais isso. Hoje eu tenho uma curiosidade imensa. Se você tiver legal para responder isso ou nos posicionar, eu sempre quis perguntar em uma situação assim, um bandido está com uma pessoa para atirar na cabeça dela, ou uma pessoa está para se jogar de um prédio. Aí vem lá um negociador, não sei se tem parte de psicologia. Sim.
quais são as palavras, ou como se caminha uma conversa com uma pessoa dessa, que, ignorantemente falando, é uma pessoa totalmente na dela, no universo dela, e pensa as coisas dela. E para entrar ali, ou para convencer, ou para ter sucesso, deve ser muito difícil. Assim, você como profissional, teria como responder isso para mim? Que vibe, né? Assim, eu, como me formei bem jovenzinha, eu também tive a oportunidade de fazer estágio no Carandiru, Olha Ô, que bacana. louco. né? Você fez só estágio ou você também foi... Eu dei uma volta lá dentro. Fale tudo, Eu não daria mistura. conta só de olhar ali fora, né? Ai, que demais. Uma volta e no final fizemos Prossiga. uma dinâmica e cantamos que viver é amar, não importa onde você estiver, né? E que a vida é bonita e é bonita em todos os seus perfis. Até a música falava. É Sim, bonito, é bonito. Gonzaguinha. Viver... E aí? E Aí você tava lá. assim, então quando a gente fala de uma arma, eu fico pensando, essa pessoa, muitas vezes ela já considera que ela não tem mais nada a perder. Essa Nem que está armada, não a que vai ser jogada. É, Se suicidar. armada, Tá né? armada. Eu não tenho mais nada a perder. Então, minha vida tanto faz. Porque se eu mato o outro, eu também mato a mim de alguma forma. Porque, para mim, eu pouco existo. Estamos falando de maneira generalizada. Sim, claro. Né? Não dá para falar porque isso é um movimento muito específico. Quando é um suicídio, porque matar o outro é o homicídio. Sim. Mas matar a si é matar a mim e matar aqueles que me amam. Putz, verdade. Porque quando Então, aí eu existe me o mato, plural, né? Não é só o singular. O suicídio, quando eu me mato, eu mato a minha pessoa e carrego comigo todos aqueles que me amam. Verdade. Então, Total isso. é muito complexo no momento desse você entrar nesse jogo. Tem um filme, O Vendedor de Sonhos, Sim. que Ele tá para se retrata jogar lá, né? Aham. que ele está para sim. se jogar. E é um psicólogo famoso. É ele que vai se suicidar. Aí, parece que Andarilho, o outro que O fica Andarilho batendo papo com ele. vem, pega um lanche e senta do lado. Porque o psiquiatra que entrou, nada pôde fazer. Aham. Entendi. E o filme, pessoal, é formidável. Vale a pena ver. Sim, é incrível mesmo. Né? Porque um suicídio dentro de quem planeja ou faz... Eu já trabalhei no consultório, perdemos várias pessoas que se suicidaram. O suicídio é uma extrema autopunição. Entendi. E essas pessoas que nem você fala que estavam num consultório com vocês, teve algum caso, por exemplo, que nas sessões vocês não percebiam que isso poderia acontecer e foi tipo um pá? A condição é que o terapeuta ele vê antes. Mas nós não podemos falar o que nós estamos vendo. Tá, entendi. Nós trabalhamos o que o nosso paciente traz como possibilidade do que ele possa enxergar. Entendi. Só que em casos, por exemplo, sérios, nós podemos também comunicar alguém da família, né? Que nós podemos trazer outras situações. Poderíamos falar disso muito tempo, né? Sim, Tem uma imagino. pacientinha de 18 anos que já tentou suicídio 2 vezes. Você acha que o tentar realmente não conseguir é chamar mais atenção do que realmente a própria verdade da pessoa? Nem sempre, né? Nem sempre. Essa paciente, por exemplo, ela já estava pulando do viaduto, a pessoa viu, grudou nela, ela reagiu, a pessoa deu um soco nela e tirou. Ela, de fato, ia acontecer. Entendi. Né? Nem sempre. Isso que as pessoas falam, quem fala que quer se matar é brincadeira. Não é brincadeira. Tem É que para ser levar levado a sério. Não sei se vocês se lembram, uma menina de 15 anos se tacou. Eu preciso lembrar a cidade, mas ela gravou um vídeo antes dizendo assim: olha, isso aqui é para minha família, para vocês verem que tudo que eu falo é verdade. Isso. Me escuta, porque vocês falam que eu não faço nada, tal, tal. E aí gravaram ela se jogando. Então é assim, foi e se jogou. Sim. Estamos num tempo de pandemia onde falar sobre isso é o que tem se feito muito, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer assim, tudo o que se fala é muito importante. Ouvir e escutar o outro independe do nosso julgamento. Faça, dê atenção.
né? Porque tudo que eu digo faz parte da minha história. Então, não é simples. Não existe mais aquela questão, tá dando migué aí, só tá querendo chamar atenção. Não, é lógico que existem esses casos também, né? Mas é melhor ouvir. Sim, sempre. Porque você não sabe qual é a real do outro lado. É assim, né? Eu penso que quem dá um migué e quer chamar atenção é porque algo dentro dele também está ali, né? Pegando fogo. É uma verdade dele. É uma verdade dele. Isso que entra a história do não julgamento. Você Entendi. percebe como o julgamento está inserido em nós? Eu julgo. Aham. Né? O tempo todo eu julgo. Mesmo quando eu não penso que estou julgando, eu estou. É tipo aquela situação, você viu o cabelo dela, você viu o carro dele, você vê... Exato. Mesmo no meu pensamento, não preciso falar pra ninguém, não. Então, o tempo todo de julgamento. Esse é o pensamento. Por exemplo, eu tenho esse cabelo dessa cor há muitos anos. Desde que eu tenho, sei Que lá. color ele é naturalmente? A color que ele está. Ah, é? Yes. Né? Compadeço, viu? Da Você mesma sintonia. também, né? É. Mas só que assim, quando teve aquela leona lá, né? Uau! Sim. Que ela pintou o cabelo Carol da cor Dickman do que meio. fez, né? Carolina Dickman, linda. O meu cabelo virou um sucesso formidável. Aí falaram, foi você que copiou. Só que eu nunca nem pintei, né? Aí as pessoas que tinham inveja falavam que nunca pintou? Olha aquela pessoa toda branca, parece uma vela andando. Eu até coloquei esse lenço azul, pessoal, para quebrar o fantasma. Que eu, assim, causo uma impressão, né? E as pessoas dizem mesmo que eu sou um fantasma, às vezes, mas fazer o quê? E, assim, é um paradoxo isso, né? Sim. Entre o que eu sou e o que o outro quer e o que o outro espera, o que paira sobre isso. E a gente vive nesse contexto. Então, eu acho, e fico pensando sempre, como você mesmo disse, quando eu peço um patrocínio e vou me apresentando, o outro já vai fazendo um julgamento Sim. desse patrocínio. Mas, como nesse momento, né, o patrocínio pode parecer algo solto, mas esse momento é extremamente ilustrativo do que eu penso pode não ser o que é. E pode levar informações, esclarecimentos, riso, brincadeira, dificuldades para diversas formas. Sim, que show isso, né, Bárbaro. cara? São visões muito distintas do que às vezes a gente tem. Por causa que vocês têm um conhecimento específico, técnico dentro disso, né? E eu até estava falando com ele aqui que eu queria até falar para você que esse lance da psicologia é muito louco, né? Porque a minha filha, ela também começou a fazer terapia com Sim. 15 anos de idade. E ela tinha na cabeça dela que ela ia ser advogada. Quantos anos tem sua filha? Hoje ela tem 21. Tá? E ela tinha na cabeça dela que ela ia ser advogada. Então ela foi, não, vou ser advogada, fazer direito. E começou a fazer terapia. E aí ela fez com 4 anos de terapia, foi que ela ia entrar na faculdade, e ela resolveu mudar. E hoje ela está no 3º ano de psicologia. Então, foi porque realmente ela sentiu que aquilo transformou a vida dela e ela falou, eu quero transformar a vida das outras pessoas também. Eu amo, né, minha profissão. Então, para mim é muito forte e amo em todos os aspectos. Tanto da dor quanto do amor, da solidariedade. Então, assim, amar aquilo que você faz é um privilégio. Você já, de alguma forma, intencionalmente ou não, já absorveu muito um problema do seu paciente? Putz, era a minha pergunta Se agora. vocês Essa, me leu derem minha a mente, oportunidade, velho. eu vou contar algo, porque eu vou contar e vou fazer um link do que está acontecendo agora. Show. Uma jovem me procurou para atendimento que não estava bem com o marido, e aí, de repente, trouxe o marido para a sessão. Formidável essa história. O marido veio para a sessão junto com ela e me disse assim, olá, eu sou um extraterrestre. Uau. Jura? Que bacana! Aí você falou, esse é dos meus. Eu falei, olá, e eu sou uma psicóloga, Gislaine. Ok? Falou, não, eu faço parte da ufologia da Unesp, eu sou um estudioso.
eu sou um extraterrestre, vou trazer o livro que eu já escrevi para você. Falei, ah, bacana, junto com a esposa. Aí a esposa falou, tá vendo, eu preciso me separar mesmo? E ele, ali com a terapeuta, disse, eu concordo, eu só vim para dizer que eu concordo, mas achei que era importante virar uma psicóloga para isso. Eles se separaram, ela foi embora da terapia e ele continuou meu paciente. Muito bom. Ela chegou, trouxe o marido extraterrestre, ela foi embora, separou e o extraterrestre ficou. O extraterrestre ficou. Que demais. Formidável, isso. não é, Nabuco? Cara. Ele ficou, eu até me dou o direito de colocar, porque ele me convidou depois para fazer parte de um grupo, e se eu escrever um livro, eu já estou autorizada a descrever sobre isso. E aí, então, ele fica, e ele me diz na sessão seguinte, você quer que eu movimente alguma coisa da sala para que você saiba mesmo Mentira. que eu tenho poderes sobre isso? Vou trazer ele pro meu show. Uau! Eu me surpreendi, maravilhado. fiquei pensando o que eu diria como terapeuta. Eu disse, o que eu diria como terapeuta não é necessário. Não é? Talvez como pessoa, curiosidade, mas como terapeuta não é necessário. Mas ele me deu um feedback, como eu falei, não necessário. Falou, sabe por quê que eu estou voltando à terapia? E pagando a terapia, né? Ele pagava o horário dele. Sim. Eu falei, não sei. Você é inteligente. E isso vai fazer muito bem, porque você vai poder falar sobre isso. Então, eu vou continuar nas sessões com você. E a intenção dele aí era que você disseminasse isso de alguma forma? Prosseguiu, ele trouxe o livro, eu li o livro, etc. Minha filha, nessa época, minha filha foi modelo, foi para fora do país, etc. E morava em São Paulo, num grupo de modelos que estava alugado no meu nome. Aí eu comentei com ele, falei, olha, tem uma coisa que eu gostaria que você fizesse. Ele falou, o quê? Porque ele falava que ia para Paris, ia para não sei onde. Falei, minha filha mora em São Paulo. Ele falou, passa para meu endereço. Anotou. E lá está lá com 3 outras amigas, e eu preciso desocupar, minha filha está fora do país, esse lugar, e eu não tenho como. Ele falou, ok. Nessa semana isso ficará tudo bem. Será resolvido. Olha que formidável. Na próxima sessão, ele falou, bom, estive no apartamento da sua filha, deixei 3 pedrinhas lá fora para que você saiba que eu fui, para que você veja que eu estive. E você já teve notícias sobre as meninas? Eu falei, não. Ele falou, terá. As meninas foram chamadas para trabalhar no navio e desocuparam um apartamento. Mano, que vai. Desculpa. Você acha que isso pode ser consequências e que, claro, você está num ambiente onde deveria estar mesmo, né? E não acharia loucura essa Não, eu não toda? acho nada. Desculpa, eu tô... Profissional não acha nada. Profissional não acha nada. Entendi. Nós não temos achismo. Eu estava trabalhando com texto. Eu preciso acreditar. Aí era real. Essa semana eu recebi realmente uma informação de que eu estudo que existem outros planetas habitados. Sim. Essas 3 pedrinhas estavam lá? Estavam lá. É muito louco Estavam isso, lá, né? as 3 pedrinhas. Você acha que a verdade dessa pessoa, a outra pergunta, que desculpe, mas você acha que a verdade dessa pessoa de realmente acontecer isso, porque realmente aconteceu pela fé, pela questão toda, ou até pela verdade? Eu até hoje estou Coincidência. estudando um pouco mais sobre magnetismo, como eu falei para vocês. Acho formidável, mas eu acho muito egoísta a gente falar de amor, ou de homossexualidade, ou de heterossexualidade, ou como eu sofro por alguém, quando num campo energético ocorrem tantas coisas. Né? Esse paciente trouxe para mim, depois ele fundou uma seita que existe em São Paulo hoje. Olha. E que ele me convidou para ser uma integrante, porque eu falo super bem. Não sei se vocês acham vai, que eu falo. E você vai ser, se você não for... Que eu ia carregar muita gente junto.
Que Né? legal. Que ele falou assim, é sério, você vai dar conta de trazer pessoas. Mas eu prefiro ficar. Ainda estou num campo de acomodação de pessoa comum. Né? Entendi. Mas eu acho que esse caso ilustra um pouco de que nós devemos crer no que o outro traz como possibilidade. Eu só vou fazer um adendo a mais desse paciente. Ele me deu o endereço onde ele morava, aqui em Rio Preto. Certo. Ele tinha um formato como vocês guiam, relativamente 1,75 m, com um pescoço comprido, com os olhos azuis meio saltados. Ele falou, vou te dar o endereço da minha casa, que era uma casa com livraria, não posso dizer agora, né? Certo. Tudo bem? Que a família mora em Rio Preto. Para eu fosse ver os pais e o irmão que ele tem um irmão. Todos não têm genética nenhuma igual a ele. Todos bem comum, de olho escuro, super diferente. Então, talvez um presente, talvez um estudo diferenciado, talvez uma loucura, ou uma alucinação, ou um propósito. O que você acha do Henri Cristo? Oi? Henri Cristo. Henri Cristo? Você nunca viu o Henri Cristo? Não. Que ele fala que ele é filho, ele mantém lá uma chácara, um lugar, e tá nas mídias, né? Já foi várias vezes em programas para os caras tentarem descobrir e tudo mais, chama Henri Cristo. Você nunca viu? Não. Ele tem um canal e ele fala que ele é Jesus. Ele veio aqui pelo pai dele e tal. Já existiu, né, algumas massas, alguns grupos em massa que já se mataram falando que era Jesus, né? Sim. O Já cometa houve, Halley, né? Aquela questão o cometa Halley. Já, assim, tem muitas coisas fantasiosas. Isso até que eu estou descrevendo pode também estar dentro de uma mágica, né? Sim, Um processo mágico de pensar. Mas eu trago sempre como formidável a história. E até uma questão assim... Aí terminamos a terapia, ele foi embora para São Paulo, fundou a seita, etc. E numa das vindas a Rio Preto, depois ele tinha se casado novamente, ele fez uma visita, que estava voltando, ele visitou minha casa, com meus filhos e com todos que estavam lá. Ele entrou na minha casa e disse assim, coloque aqui uma figura de uma cachoeira, porque tudo que é vibrante, é água, traz harmonização. Formidável. Tem pessoas que têm muito aquário em casa por essas informações. Formidável. Por quê? Como nós citamos a própria Karina, talvez ela tenha isso um formato diferenciado de relatar, existe muito mais coisas do que nós mesmos. Agora nós vamos falar, para que vamos entrar num processo de tanta cobrança num momento de pandemia aonde tem que ser reflexivo? Aonde nós precisamos voltar para nós e poder acreditar que há uma imensidão de situações, de universos, de escolhas, de vindas e de idas, a qual nós nem conhecemos. Né? Então, a psicologia ela é ampla e vasta porque ela pode conter o que o outro traz como possibilidade única da sua existência. E não será da condição do psicólogo ter que mostrar outras coisas, mas ter de ampliar aquilo que a pessoa percebe. Tá? Então, acho que esse caso vem aí para o mágico, para a ilusão, para aquilo que é formidável e que para que a gente possa repensar esse eu. Ô, Gislane, eu tenho 2 problemas. O primeiro é com a língua portuguesa, né? Desse jeito, sim. Sim. O segundo é assim, quando eu começo a pensar, não existe só numa cidade, num país, num mundo, tem a galáxia, tem a Lua. É isso aí. Parou, É isso senão eu vou aí. pirar. Aí, sabe, às vezes eu fico de frente, não sei se acontece com vocês, do espelho, eu começo a olhar ali e falei, epa, eu começo a me desconhecer. Eu não estou me encontrando ali, eu sei, o que eu sou? Medo. Isso mesmo.
né? É assim, no mínimo 2 faces. Bem no mínimo. Essa aí sua e essa suposta que você olha no espelho. Né? Nós vamos viver toda a nossa existência caminhando para algo que muitas vezes vou me perder nesse algo porque eu não sei o que é. Não tem manual, né? A gente não Não nasceu com tem. manual, com objetivo. Ou mesmo numa brincadeira, num jogo, né? Eu sei que tem que chegar ali, né? Por isso que a gente se perde. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas como eu errei no passado, não devia feito desse jeito, tivesse feito da outra forma. Mas estava escrito, né, gente? Tava ali, né? E assim, eu pessoalmente, eu gosto muito dos atalhos. Dos atalhos. Adoro, acho ousado. Explica um pouquinho melhor sobre isso. Atalhos é você tá andando para chegar no lugar, que é uma linha reta, Sim. e você vai chegar, e de repente tem uma bifurcação Você não sabe que vai encontrar ali. que vai encontrar. Indo reto, você sabe, mas ali... Eu amo os atalhos. Acho formidável. Porque penso que a dor é para você poder se olhar nesse espelho. E nada que ficou, que supostamente tenha ficado errado, não era errado. Era vivência. Então não dá para ser erro o que se viveu. Sim, Existiu. Eu acho que eu vou sair diferente. É a questão de, Que eu entrei aqui. de aceitar aquilo lá e caminhar dali para frente, Sim, né? e se você optar, Mas é difícil. sim, e se pra você caramba, optar pelo atalho, fique feliz, Sim. né? Porque é o novo. E não tem problema se der errado. Você pode até voltar para aquela outra linha de caminho igual. Você sabe que você falando assim me remete mãe? Porque às vezes o filho pode estar errado em várias situações, né? Sim. Da lei ou mesmo ir contra um ideal, mas a mãe ela vem de uma certa forma, ela vê uma parte que a pessoa é desse jeito, né? O meu filho é assim, ele pode ir contra todos, mas eu o apoio de certa forma. Você concorda com isso? Então, não é que concordo, né? É que cada mãe tem a sua história. Cada mãe teve esse filho num tempo, numa época, numa vivência. E, como eu falei para vocês, nós somos campus projetivo. Eu tenho filho, eu projeto nesse filho alguns campos meu, do que eu gostaria desse filho. Então, o filho ele já é gerado nesse campo de projeção, todos Certo. nós. Então, você vai nascer num período em que a família, a mãe ou quem está por perto já projeta como esse filho. E é muito difícil a gente quebrar isso, né? Que aí são todos os paradigmas diferentes. Mas, sem dúvida, a mãe vai meio que falando desse filho um pouco no molde que ela queria e um pouco do molde que ele não complementa o que ela queria. Porque você é uma projeção disso. Por outro lado, só dá para a gente encontrar com essa mãe quando a gente consegue entender que ela é pessoa também. E cheia de problemáticas, de erros, de acertos, de movimentos que eu também não sei de onde vieram e nem ela mesma, mas que você é um campo de amor, de investimentos. Então, a figura da mãe, ela vem numa condição ampla. Eu vou falar de mim como mãe, né? Eu eduquei meus filhos para ser livres. E eles são. Só que me assusta muito. E eu entendo muito a mãe que cria o filho para ficar debaixo da asa, porque é mais confortável. O filho que é livre, ele pode ir para onde ele quiser. Por isso que tantas doenças, né, existem como doenças secundárias. Quando eu não faço aquilo que o outro deseja, a pessoa adoece. Porque a doença traz para perto. E você ser uma pessoa mais forte, libera. Você pode ir embora. Então, essa questão da mãe ela é profunda. Porque o filho é envolvido desse desejo. E você acha que essa sua questão de ser uma terapeuta, uma psicóloga, isso influenciou na forma de você criar os seus filhos, de ter essa visão? Totalmente. Eu sou psicóloga antes de ser tudo, né? Sim, você falou que estava na faculdade 17 com 17 anos, eu né? trabalhei, eu estava lá nas diretas já, pessoal. Olá! Onde você estava em 64? Tô brincando. Não, eu estava em 84, né? Que foram as diretas já. Nossa. Tava
em 82. Eu não ia nos piquês, mas eu escrevi os textos. Que Sim, demais. formidável, né? E aí eu fico pensando, gente, agora eu moro aqui nessa cidade, né? Rio Preto, meu Deus. Como que dá para eu caber nisso? Porque você tem que caber, né? Que é essa caixa. Ou você coubeu ou não coubeu em Rio Ou você não Preto? coubeu. É gostoso, né? São José do Rio Preto. Eu já viajei, né, para vários lugares, né? Eu fui para a Europa, eu fui para o outro lado do mundo. É tipo Mirassol, Guapiaçu, Telhados, né? Vários outros do outro países. lado, né? Sim. Ai. Vocês estão impactados, né? Não, eu tô meio que Sim, chocado ah, mesmo. Ai, Exatamente. vocês estão com uma... Pro bem. Sabe aquela vocês história estão com fala uma assim? expressão... Sim, é porque a gente recebeu um banho aqui de informações e de forma de pensar totalmente diferente, que faz a gente refletir sobre um monte de coisa que acontece na vida, né? Não tem como. eu costumo dizer que eu não facilito. Eu E a gente dificulto. percebeu. E é de profissionais bons assim que a gente espera, né? Que não Sim, facilitar. com Porque certeza. tudo que é fácil vai fácil, né? Sempre foi assim na minha vida. Ou aquilo é mais ou menos. Então você tem uma vida mais ou menos, você faz uma faculdade mais ou menos, você casa mais ou menos, você trabalha mais ou menos, qual que é o retorno disso, o resultado? Tudo é mais ou menos, né? Então, é o que você acabou de falar, né? Eu não facilito, não. E para que a gente possa crescer e evoluir, né? A gente precisa entender isso, que não é fácil. Eu penso assim, esse momento, ontem mesmo, eu fiquei sabendo que há aqui em Rio Preto um atendimento do banho de pessoas de rua, ali atrás do palestra. E eu trabalho e gosto de trabalhar na questão da caridade, mas não para o outro, para mim também. Acho que dessa maneira eu me torno mais pessoa. E ontem eu fiquei sabendo e fiquei muito curiosa de ver como é que funciona. Sim. E aí me veio na cabeça o quanto a gente não dá conta de ser grato, né, do nosso copo d'água, do nosso patrocinador, nosso de vocês, É isso deste mesmo. lugar onde estamos, das pessoas que nos auxiliam. Sim, sim. Porque assim, para eles é tão importante ter um lugar para ir ao banheiro. Olha que simplista. Sim. E como o nosso olhar é completamente para o nosso umbigo, né? Então, é um movimento que temos necessidade de ser maior. E vou citar também você, Nabuco, de novo, né? Num Dia das Crianças É que por nós ser maior? trabalhamos... Oi? É Só um por ser minutinho. maior que Não você corta. resolveu falar. Por ser maior o nosso olhar. Vou citá-lo porque é assim. Nós fizemos... Aliás. Ai, como vocês são. No Dia das Crianças, nós trabalhamos numa instituição onde ele se vestiu de palhaço e eu me vesti de mim mesma. Porque eu já devo ser eu mesma, assim, estranha. E nós fizemos distribuição de brinquedos, de bolo, de guaraná, de cachorro-quente, porque o trabalho, no fundo mesmo, ele tem que trazer essa relação amorosa. Senão, ele não faz sentido. Né? Seja como for. Então, a pandemia ela tem que trazer para nós um movimento assim, fazer do pouco que eu tenho ser o melhor possível. Deixa eu ilustrar o que você falou. Eu vi uma reportagem que eu achei fantástico. As enfermeiras, elas desenvolveram uma técnica, uma coisa bem simples, porque o pessoal que está na Covid, eu acho que todo o pessoal enfermo que está lá, se eles sentirem o calor humano, alguém pegar na mão deles, parece que isso reflete positivamente na recuperação. O que elas fizeram? Elas pegaram as luvas cirúrgicas, amarraram uma na outra assim, e encheram de água quente. E aí a pessoa está assim, então uma luva fica assim e a outra fica assim. Para ele ter o sentimento que tem pessoas ali o apoiando de certa forma. Olha que simples, fantástico que as enfermeiras desenvolveram. E profundo, né? E profundo. E profundo. É, O que nós falamos da energia. Sim. Vocês estão aí do meu lado, eu estou aqui, nós temos uma mesa, mas nós estamos aqui numa vibração energética. Se nós pudéssemos medir o magnetismo da mesa, seria altíssimo, porque que é o que bacana. flui. Sim. Concordamos? Aí depois você Muito. pergunta que a gente está meio estranho. Exatamente. Que tinha alguma coisa aí, não. Bom, O post estava lacradinho. Você quer usufruir mais um pouquinho? Cara, eu quero usufruir de mais uma coisa. Você me comentou comigo
que ela era quem autorizava, ela fazia um laudo, parece, para as... Uma vez nós estávamos num restaurante em Harvard, né? Exatamente. E aí acho que você até comentou comigo, né? Que você a pessoa passava, né, pelo seu crivo para saber se tinha arma, porte de arma de fogo. Eu trabalhei para a Polícia Federal um período. Que legal. E como que é isso, entende? Nossa, quanta coisa eu fiz, né? Sério? Nossa, eu fiquei super curioso, ainda mais agora que a gente está num processo aí de liberação de armas. Sim. E A esporte, essas psicologia coisas. trabalha também com a parte de psicometria, né? Nós temos algumas avaliações que medem grau de agressividade, de o quanto a pessoa é capaz de utilizar a sua impulsividade. Então, as avaliações de psicometria traz para nós algo para olhar para essa pessoa. Então, os laudos eles são realizados com critérios. Neste momento, eu não sei se esses laudos ainda estão, mas provavelmente sim, da psicologia. Não conseguimos mesmo bloquear tudo, porque isso é feito rapidamente, seria necessário um trabalho mais profundo. Sim. Mas dá sim para a gente levantar algumas coisas como psicopatia, grau de agressividade, e a partir disso encaminhar a pessoa para possuir ou não essa arma de fogo. E dá até para, por exemplo, mensurar, porque existem pessoas que são extremamente calmas e são realmente, mas só que ela é provocada a um ponto. Aperta o botão, exatamente, certo? Exatamente. Chega a um ponto em que, tipo, ela perde o compasso, entende? Sim. Eu até fiz uma live sobre isso, né? Sobre cólera. Cólera e mansuetude. Como que isso funciona? Quando alguém te instiga e que você, que relativamente é calmo, perde, né, a sua paciência, você entra num processo colérico, que nem você mesmo entende depois que passou, porque você reagiu daquela maneira. Porque é muito importante entender que nós ainda somos instinto. Nós estamos em evolução, mas ainda somos instinto. Então, aí aciona esse lado instintivo. Que da hora isso, mano. Gislaine Caniza. Nós vamos ficar com a cabeça pirada aqui, vai ser punk para as próximas entrevistas. Nós estamos caminhando para o nosso final. Nós vamos falar dos nossos apoiadores e patrocinadores, mas assim, já queria deixar o convite já feito, quando você quiser voltar, vai ser mais que um prazer que a gente vai te sugar de porque eu sei que papo não vai faltar aqui. Quando você voltar aqui, vai ter uns 18 aqui para te perguntar um monte de coisa. Exatamente. A equipe técnica vai já tem fila da equipe técnica ali, ó, para te pegar. E aí, antes de terminar, eu quero que você faça só uma colocação, que sempre a gente pede isso para os convidados, né? Mas agora vamos falar dos nossos apoiadores e patrocinadores, porque sem eles não seria possível estarmos aqui também. Começa com você, Kadowski. Quem que vamos falar primeiro? Do Centro Social do Estoril. Exatamente, vai vir coisa legal senhora, aí. Poxa. Né, uma ONG, onde eu fui desculpa te cortar, eu fui diretor lá de eventos. Então, é uma ONG onde que eu sei que o dinheiro realmente ele é bem empregado. Né? O meu amigo, meu parceiro, meu diretor de teatro, que é o Dr. Manuel. Então, assim, você quer ver alguma coisa lá, vai lá, abre o livro e te mostra tudo, que entrou, que saiu, é bacana pra caramba. Muito importante. Isso, e você vê a seriedade, porque ele foi diretor e não faliu. Pra você ver Você não é de mágica e eu sou de piada? exatamente. Próximo! Desculpa, é que eu sempre Solar falo. Aquece! Olha, você precisa conhecer o empresário da Solar Aquece, o Paulo Henrique. Você sabe esse extraterrestre? Sim. Ele não é um extraterrestre, ele é o dono do planeta. Muito bom. Porque ele é muito pessoas assim. louco. Exatamente. A gente vai ter Precisamos oportunidade. assim. E o Solar Aquece... Você vai eu ver falei o podcast dele. podcast Aliás, dele. queria fazer um comentário, né? Pode fazer. Solar aquece. E solar aquece mesmo. Quando não estiver bem, um pouquinho de sol aquece completamente. Olha isso. Aumentou o patrocínio agora, Exatamente, hein, seu Paulo Henrique? Paulo Henrique, escute isso e Bacana. faça as cifras aumentarem. Não, você vê, você como profissional falou isso, e ele é um profissional, assim, sobre negócio, sobre sucesso. O cara é meu amigo de 30 e poucos anos. Morava no mesmo bairro que eu. E ele a gente... é tão louco, deixa eu te interromper, ele é tão louco que o nome do nosso podcast, Na Buca Foi ele do que Porco, deu.
Foi ele quem criou. A gente tava atrás de... Completamente parceiro. Sim. E a gente estava em Harvard, com T. Harvard é onde a gente se encontra, né? Para aquele happy hour. Então a gente chamou de Harvard. Entendi. Solar Aquece, valeu, querido. Push! Olha só, eu já sequei a minha aqui. Você secou a sua também, né? Eu ainda Então, tinha um pouco. Ai, vamos que vamos. Ah, e Push, daqui a muito pouco- obrigado, energético top. Energético mais que top. Daqui a pouco a gente vai trazer lá da Poti, a nossa amiga sua, pelo menos na questão de nome, Gislane também, a Gi, que é a prefeita de Potirendaba, que é mulher fantástica, que é uma parceira e a cabeça E a dela é show. empresária, né? Formidável. Sim. Começou pelo nome, né? Sim. Vamos lá, próxima. Quem vem? Cenário na festa. O cenário da festa é o Beto Guarnieri, né? Que fez Olha projetou essa mesa pra aqui, gente. ó. Linda. Sim. Adorei. Aqui. O cérebro. Cérebro. E super legal, né? Olha a boca, pessoal. Na Exatamente. boca do povo. Essa foi criação nossa. Sim. Né? É o Olha a layout boca, nosso. né? Isso. Vamos falar. É necessário que seja dito. E o que entrar, entra direto lá na mente. Ouvir. Né? No também, né? cérebro, Ouvir, ouça. Próximo. Trimove. Esse pessoal, eu sempre falo assim, a Trimove é uma empresa onde você tem o começo de uma ideia, né? A Trimove vem e ela mastiga para você, te dá a ideia, te dá a concepção, a orientação para que tudo seja um sucesso, né? E nós estamos aqui com esse pessoal que é fantástico. Exatamente. Todas essas imagens aí desse cenário que vocês estão vendo, todas as imagens capturadas são feitas pela Trimove para ser transmitida para vocês. Valeu, Trimove. Trimove. Próximo, Foco, Som e Luz. Esse menino aqui, que é o dono do estúdio, né? Ele é o dono do estúdio, ele né, esses telões e tudo mais. Ele é uma pessoa tão fantástica, ele é uma pessoa tão separada. Não é que ele é diferente, ele é separado. Ele é separado porque tem uma luz fantástica. Mesmo em qualquer dificuldade, o cara falou, vem, traz o projeto, vamos abraçar. Sim. Falei, cara, mas custa caro, hein? Porque essa estrutura custa. Sim. São profissionais aqui, Quantas não é? pessoas envolvidas aqui no projeto? Aí o Fernando fala, traz. Né? O Fabinho também, traz. Pessoal todo, traz. Vamos abraçar, encabeça. E nós somos assim, né? Referência em termos de interior, em termos de fazer. E olha, em muitos lugares que eu conheço, já trabalhei em São Paulo, na Record, uma série de outros lugares, não tem uma infraestrutura como temos aqui em São José do Rio Preto, no interior. Foco, Som e Luz on live. Né? Exatamente. Valeu, Fernando, Fabinho. Tamo junto. Gislaine Caniza. Olá. Nota 1000. Eu quero que você deixe assim registrado, porque isso vai ser registrado. Uma vez a palavra dita, ela nunca mais será esquecida. Não. Eu quero que você, então, como se todas as pessoas, ou que estão ouvindo, ou que estão vendo o nosso podcast, fosse agora seu... Não seu paciente, né? Trocar essa ideia com você. Fale algo para que a gente possa marcar essa sua passagem aqui no podcast Na Boca do Sim. Povo. Quero agradecer, né, a oportunidade. Acho que sempre trocamos e aprendemos. Quero falar com pessoas, né? Homens, mulheres, trans, crianças, jovens, o que for. Pessoas extraterrestres. Isso. Pessoas. Olha, eu vou falando assim. Aproveite esse momento e tire toda aquela roupa que te incomode. Tome um banho. Ou entre dentro de uma tina de água, ou vá ao rio. E aproveite para que as coisas não boas fiquem. E dê oportunidade para outras que possam vir. É impossível dar amor para quem não estiver aberto a receber. E é impossível dar carinho para quem não queira. Então, vamos acreditar que tudo está dentro de nós. Ame-se agora. Um abraço. Valeu, Nossa Gislaine Senhora. Caniza. Dá licença, minha amiga. Valeu, muito obrigado, viu?
Gi, muito obrigado. Fiquei muito feliz de receber você aqui. Valeu demais. Gratidão. Pessoal, nosso podcast Na Boca do Povo tem vários outros personagens, amigos, troca de ideia. Segue a gente. Se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho. Fala aí, Isso. Kadowski. Fica com a gente porque é aí que a gente vai conseguir criar cada vez mais conteúdo com vocês. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir. E também vocês se inscrevam que não vai ter o link aí do nosso canal de cortes para que vocês vejam só os melhores momentos. Exatamente. E às vezes você não está com muito tempo, se inscreve nesse canal também. Tá aí o link aqui embaixo na descrição. Valeu, tchau. Até mais, galera!